Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Vamos agora conhecer aqui, pessoal, a estrutura e a formação das palavras, né? Antes de nós iniciarmos o estudo das classes gramaticais, é importante nós conhecermos como as palavras elas são formadas. Então, antes de você saber que uma palavra é substantivo, é artigo, é adjetivo, é numeral, enfim, você precisa saber como que aquela palavra é formada. Qual foi o processo, né, que aquela palavra sofreu para que ela possa ser formada. E aí nós vamos entrar agora neste módulo, que é um módulo muito importante, cai muito em provas de concurso, principalmente nas provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, e espero que você consiga realmente entender esse assunto, que não é tão difícil, é bem simples. A maior dificuldade, eu acredito, que está no fato de você conhecer os tipos de radicais, mas isso não é geralmente cobrado em provas. Então vamos começar aqui falando um pouquinho de alguns conceitos, né, falando primeiramente aqui dos morfemas. Então o que vem a ser os morfemas, pessoal? São as unidades mínimas de significação. Então, sendo elementos constituintes dos vocábulos. São os elementos que compõem a estrutura lexical e gramatical dos vocábulos, né? Os morfemas, eles podem ser classificados em morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Pessoal, se nós fôssemos fazer uma analogia com a biologia, nós diríamos o seguinte: o nosso corpo, a menor unidade do nosso corpo é a célula. Né? O nosso corpo é dividido em células. E exatamente, a palavra, a unidade da palavra são os morfemas. Então, os morfemas, eles vão constituir as palavras. Então, vamos ver aqui o que vem a ser esse morfema lexical ou radical. O morfema lexical é um morfema que representa a própria significação externa dos vocábulos. É a unidade que representa uma significação referente às noções gerais do mundo, ou seja, designação de ser, ações, conceitos abstratos e etc. O morfema lexical no vocábulo é encontrado no seu núcleo de significação, denominado de radical. Então, por exemplo, temos aqui o verbo comer. O verbo comer apresenta o morfema lexical com, C-O-M. Veja só, esse morfema, essa parte do morfema, ou radical, ela é o que, pessoal? Ele não vai ser modificado, ele é fixo. Então, com o com, eu posso fazer, por exemplo, ó, comer, comida, comilança, comilão. Né? Veja, observa que o radical ele permanece invariável. Então, todas as derivações do vocábulo recorrem ao mesmo morfema lexical e diz então que o radical da palavra comer é a sua parte invariável com. Certo? Então, você pode ver que aqui nós temos o morfema lexical. Temos também o morfema gramatical. E o que é o morfema gramatical? É um instrumento gramatical que vai representar um contexto semântico específico interno à enunciação. Enunciação. Possui significação interna à estrutura gramatical. Os morfemas gramaticais são os artigos, os afixos, as preposições, as conjunções, além de indicar o gênero, o número e os tempos verbais. São chamados de morfemas flexionais. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra céus, né? Se eu pegar a palavra céus e tirar o céu apenas, observa que nesta palavra ela carrega a sua significação. Então aqui nós podemos dizer que céu é o seu morfema lexical, ou seja, é o seu radical. E aí se eu pego, por exemplo, o S ele serve para identificar o número. Olha só, no momento que eu pego aqui o S para identificar o número da palavra, eu tenho, portanto, aqui o meu morfema gramatical. O morfema gramatical... Puxa, pessoal, o telefone tocou, eu não sei onde eu estava falando, mas enfim, está aqui, pessoal. Então, nós temos aqui os morfemas gramatical, o morfema gramatical e o morfema lexical. Bem, vamos conhecer agora, então, como que os morfemas eles podem ser divididos. Qual é a divisão, né, que tem aqui dos morfemas. E é o que nós vamos estudar agora, ó. Nós temos aqui, ó, a parte de elementos básicos e significação. E aí nós temos a raiz, o radical e o tema. Temos também os elementos modificadores de significação. E para isso nós temos os afixos, as desinências e a vogal temática. Os afixos, por sua vez, dividem-se em prefixo e sufixo. E também os morfemas são divididos em elementos de ligação. E aí nós vamos ter as vogais, as consoantes, que são também chamados de infixos. Ok? Então, a partir da próxima aula, nós já vamos conhecer
todos esses elementos mórficos, um por um, para depois nós entrarmos no processo de formação das palavras, beleza? Então, até a próxima aula.